Oi, Nicolas. Então, gente, está gravando. Bom dia, Nicolas. Vou compartilhar com vocês a tela do, do livro. Ok, então tá aqui. Vou botar em tela cheia aqui pra gente. Tá? Então, olha só, a gente está chegando, né, finalzinho do ano, um ano meio atípico, e finalzinho também do nosso livro, tá? Esse capítulo 8 ele fala sobre eletricidade e o consumo. Bom dia, Enzo. E o consumo da eletricidade. Deixa eu dar sua presença aqui, Enzo. Peraí. Tá. E o consumo de eletricidade na nossa casa, né? Como é que isso é medido? E esse consumo mensal, né? Que nós pagamos, essa quantidade de energia, ela é consumida, medida em quilowatt-hora, e essa quantidade de quilowatts, ela é multiplicada pelo valor do quilowatt, tá? Então, a gente vai ver o seguinte: primeira coisa, gente, a eletricidade na nossa casa, ela se transforma. Bom dia, Ju. Deixa eu ver se eu já te dei presença. Já. Então, vamos lá, cadê? Aqui. Vou aumentar aqui pra gente. Olha só, a energia na nossa casa, ela se transforma. Essa figura é para mostrar para gente os vários tipos de energia que nós temos na nossa casa e como ela é transformada. Bom dia, Lara. Como ela é transformada dentro do nosso dia a dia. Por exemplo, olha só, nós temos a bateria do notebook, ela é química. E ela é transformada. A energia, né? Ela é elétrica que vai alimentar a bateria, que é uma energia química, que torna-se converter em energia elétrica. A luz do sol que está entrando aqui no quarto, ela é uma energia também, ela é energia luminosa, que ela pode também, por exemplo, na fotossíntese sofrer uma transformação para energia química. Nos painéis solares, a energia solar, né, a energia da luz, ela é transformada em energia elétrica. O chuveiro é a energia onde nós temos energia elétrica transformada em energia térmica. O aspirador de pó, a energia elétrica, ela é transformada em energia cinética, que é movimento, né? Aqui o ventilador, a mesma coisa, ele tem dentro dele um instrumento que transforma a energia elétrica em energia magnética, e essa energia magnética, eletromagnética, ela vai produzir um movimento, energia cinética, né? Aqui na cozinha e na área, a mesma coisa, mostrando para gente que a energia, ela vai ser transformada, né? De vários modos. Nós temos, de novo, aqui, o liquidificador, que é a energia elétrica transformada em energia cinética, a torradeira, transformada em energia térmica, assim como o ferro. A máquina de lavar, energia cinética. E nós vemos aqui um rádio, assim como a televisão. Nós temos, então, a energia elétrica sendo transformada em energia sonora. Ou seja, nós não temos apenas um tipo de energia. E a energia, ela não se perde, ela é a todo tempo transformada em outras formas de energia. Essas energias podem vir de várias formas, né? Em ondas sonoras, na forma de calor, na forma de movimento, na forma de luz. E vocês vão ver mais na frente que existe uma lei chamada, né, uma das leis da física, que foi criada por Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, as coisas vão se transformando. A energia, ela é uma prova disso, né, bem clara nessa situação, tá?
Então, eles vêm mostrando para a gente, na nossa residência, como essa energia, ela é transformada, tá? Aqui existe mostrando para a gente, de novo, essa transformação, né? O painel solar que vem a ser, né, a energia do Sol, uma energia luminosa transformada em energia elétrica, que faz essa lâmpada funcionar. Essa transformação nós chamamos de conversão, tá? As formas de energia, elas são convertidas. Então, nós temos, por exemplo, a energia elétrica que chega na nossa casa, ela é gerada, eu não sei se vocês lembram disso, porque nós falamos disso quando nós falamos de água hidrelétrica, né? Acho que no sexto ano, a água. Bom dia, Miguel. A água das hidrelétricas, elas passam por imensas turbinas, bobinas, né? Na realidade, que são geradores, que são blocos imensos de cobre enrolado, né? E ele gira com a força da água. A água passa e faz aquelas pás girarem. Quando esse dínamo, aquela tem um nome, né? Aquilo ali, aquele gerador, aquele dínamo gira, então ele vai girando, 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 girando. E aí o que acontece? Ele cria um campo magnético, né? Ele cria uma eletricidade por atrito, um campo magnético, a gente vai ver lá na frente. Isso é muito usado dentro de aparelhos como um ventilador, por exemplo, que ele vai girando e quando ele passa por ali, ele produz energia. Essa energia, então, ela é captada, né? E ela é convertida em energia elétrica que chega à nossa residência. Então, a energia, ela é o tempo todo transformada, tá? Ela vai sendo. E professora, mas e a energia na minha casa? Ela simplesmente muda. Ela vai mover uma máquina, né, um liquidificador, ou um aspirador de pó, energia do movimento, cinética. O chuveiro, ferro elétrico, torradeira, energia que é convertida em calor, energia convertida em energia térmica. A energia do som que você está usando é a energia sonora, a energia do celular, que carrega uma bateria, energia química, tá? Então, isso vai acontecendo o tempo todo. A energia, ela vai sendo transformada. Então, essa página aqui para gente, da 206, vem dando para gente exatamente esses exemplos de energias que são transformadas, tá? Elas vêm em negrito. A energia química, a elétrica, a luminosa, a energia sonora, tá bom? Aqui, a do liquidificador, que é a do movimento, que é a energia cinética. Em física, movimento recebe o nome de cinética, tá? O ferro elétrico, que é a energia térmica. E aí, agora, a gente vai saber como é que a gente mede essas formas de energia, tá? Então, olha só. Nós temos aqui falando sobre potência elétrica, né? O que é uma potência elétrica? A potência elétrica, ela é uma relação de medida. Essa fórmula, ela vem exatamente mostrar isso para a gente, tá? A potência elétrica é uma relação entre energia, a quantidade de energia. Essa letrinha aqui é um delta, delta tempo, né? É o tempo que aquele corpo leva, que ele gasta naquele determinado tempo. Isso a gente vai medir em watts, né? Que vem com a letra W, tá? Que é também equivalente ao gasto de joules. A unidade que mede, né, os joules, essa quantidade de energia que um corpo gasta em determinado tempo, ela é medida em joules. Aqui mostra para gente essa fórmula, essa relação. A potência elétrica é o consumo, a quantidade de energia que acontece, esse gasto, em um determinado tempo, tá bom? Isso é uma relação, tá? Unidade de tempo por quantidade de energia, tá? E aí, a gente tem a fórmula, né?
onde, gente, esse U eu peguei, deixa eu ver para vocês, porque eu fui, né, pesquisar para vocês. Esse U é a tensão, pode ser medida em V, pode ser volts também, tá? Como é que é isso aqui? Por exemplo, essa lâmpada, tá? Quando ela diz para gente que ela tem 9, desculpe, 9 volts, que a gente falou aqui, ó, em cima, né? Esses watts, ou volts também que a gente chama, que está aqui com a letrinha W, significa que essa é a potência dela. Ou seja, que por hora ela gasta esta quantidade de energia, tá? Então, este valor que está aqui é a potência dessa lâmpada, ou seja, ela produz essa energia durante o seu trabalho. E essa potência, essa energia que ela produz, é a quantidade que ela gasta em um intervalo de tempo, por hora. Quanto maior, tá, essa intensidade, mais energia ela produz. Porém, mais gasto ela também terá, tá? Entendam isso, que quanto mais energia consumida, tá? Mais gasto você vai ter na sua casa. Sendo que essa energia, ela a gente tem que converter quando a gente vai trabalhar em fórmulas, tá? Por quê? Porque nós trabalhamos sempre na fórmula em segundos, então a gente converge isso, tá bom? Que horas são? Tá, 7h30. Então, vamos lá. Continuando, deixa eu ver. Até aqui, vocês entenderam o que vem a ser potência elétrica? Que é uma relação entre o gasto, a quantidade de energia e o tempo, tá? Que aquela é medido em watts, aquela letrinha, e que aquilo ali é a quantidade de energia, né? A potência, e aquilo ali existe uma relação entre o gasto, que é o tempo, tá? Então, a energia, ela produz aquela energia com aquele gasto durante uma hora. Quanto maior uma potência, mais energia esse corpo gera. Porém, mais quantidade de luz, né, de energia para manter ele funcionando, eu vou precisar. E que essas energias podem ser transformadas. Até aqui, todo mundo comigo? Posso seguir? Nenhuma dúvida? Ju, legal. Todo mundo? Tá. Se alguém tiver alguma dúvida, interrompe, tá, gente? Então tá. Então vamos aqui. Olha só, é, essas lâmpadas, agora, elas são lâmpadas de LED. Como era isso antigamente? Elas são até proibidas de serem vendidas. Eu acho que na outra aula, deixa eu procurar se está aqui ou se foi na outra aula que eu mostrei para vocês, né? Que antigamente as lâmpadas elas tinham filamento, elas produziam luz por uma energia térmica. Aquele filamento eram chamadas de incandescente. Aquele filamento ficava quente, como uma resistência de chuveiro, né? Aí as lâmpadas depois passaram para aquelas lâmpadas incandescentes e chegamos, que eram as lâmpadas brancas, e chegamos às lâmpadas de LED, que são lâmpadas que têm um gasto mínimo de energia, tá? Então, os aparelhos, eles hoje em dia, eles sofrem transformações nos seus equipamentos para poder exatamente, né, ter um melhor consumo. E isso a gente vê naquele tal daquele selo do Procel, que é o selo que indica essa relação, que ele consegue ter, através da potência, uma boa potência, um bom trabalho, um bom desempenho, no mesmo tempo que outros gastando uma menor quantidade de energia, tá? Essa é a função do selo do Procel. E aqui, então, a gente chega, né, nesse cálculo. O que vem a ser esta fórmula, tá? Essa fórmula é para a gente poder transformar, presta atenção que ele transforma as horas em segundos, para a gente poder calcular, por exemplo, o consumo daquela lâmpada, né? Calcular essa potência.
a relação entre a quantidade de energia que ela gasta para fazer um trabalho em um determinado tempo. Então, né, nós transformamos esse cálculo, por quê? Porque nós temos a energia, né? Você sempre transforma a fórmula de acordo com o que falta nela, né? Então, você distribui os elementos. Aquele que falta é o que você vai descobrir, é o que você quer. Você quer saber, né, quanto que ele vai gastar. Esse gasto, né, esse consumo, ele é em joules, tá? Então, vamos lá, que é a unidade de medida internacional. O watts ou joule, nós trabalhamos, ela é medida em watts, porém, nós vamos dar a resposta em joules. Um watts corresponde a um joule, tá? É apenas porque é uma medida internacional. Então, nós transformamos a nossa fórmula. A energia que ela vai consumir vai ser igual à potência dela, foi o que nós falamos, num determinado tempo. Se ela é de 25, ela consome mais energia. Se ela é uma lâmpada de 100, ela consome mais energia, né? Naquele mesmo tempo. Ela produz mais luz? Produz, mas para produzir mais, ela consome mais. Então, como a unidade internacional é o segundo, ele converteu o tempo de horas para segundos, né? Então, olha só o que ele fez. Aqui nós temos o watts, né? Que é o P, vezes o tempo. 4 vezes 3.600 segundos. Então, ele chegou aqui ao gastos em joule. E aí ele fala para gente que quanto maior for a potência, mais tempo ligado, maior vai ser o gasto. Se eles ficarem ligados no mesmo tempo, quanto maior a potência, maior o gasto. Agora, prestem atenção, alguns aparelhos, eles têm que estar adequados ao ambiente. Por quê? Vamos supor, você tem um ar-condicionado para um ambiente grande, de 9.000 BTUs e um de 12.000 BTUs. Quem vai gelar mais rápido? O de 12.000. Então, como você faz sempre uma comparação entre o gasto e o tempo, ele vai precisar menos tempo ligado, ele às vezes consegue consumir menos, mesmo que a potência seja maior, tá? Porque ele é mais eficiente no trabalho. Se você colocar um ar-condicionado pequeno num ambiente grande, ele vai ficar o tempo inteiro ligando, 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 ligando e consumindo energia. Ele não desarma, né, aquele compressor e só volta quando ele necessita, o termostato sente que a temperatura aqueceu. Então, a gente também precisa ter esse cuidado, né? O chuveiro, se você bota um chuveiro muito potente para sua rede elétrica, o que acontece? Ele puxa muito. A sua rede elétrica não comporta essa potência toda. Os fios aquecem, você tem um gasto maior. Então, a gente também, na hora de usar um produto elétrico, a gente tem que ter esse cuidado de saber se ele está adequado ao ambiente e adequado à rede elétrica. Joia até aqui, todo mundo? Vou considerar, então, como ninguém falou nada, como se estivesse ok. Larinha, ok. Ju, ok. Tá joia. Catarina, ok. Tá bom. Então, vou lá. Voltando, então, aqui. Bom, e como é que a gente calcula isso? Né? Que eu falei com vocês, o tal do quilowatt-hora, né? É a unidade de medida da potência, né, por um tempo. E isso é calculado de acordo com o valor que a concessionária, no caso, a nossa, a Light, né, determina junto ao governo esse valor. Então, a gente vai multiplicar, né? Nós temos um relógio, tá aqui, e ele, tudo que você liga na sua casa, ele faz aquele reloginho rodar. E vocês vão observar, se vocês tiverem chance de observar isso, o seguinte: quando você desliga tudo, que fica somente um aparelho, por exemplo, a geladeira, que não tem como desligar, né? Ela roda bem devagar. Aí você começa a agitar, aí você já liga uma coisa, liga outra, vai ligando, né? E aí você vai ligando várias coisas. Aquele relógio, então, fica assim, ó, rodando, e vai a tantas voltas, é 1 quilowatt que vai sendo consumido. 1 quilowatt que vai sendo consumido. Então, gente, saiu do quarto,
desliga tudo, porque ele vai estar consumindo sem ter alguém naquele ambiente, tá? Então, você vai pagar pelaquela luz que você não está usando, tá? Porque o seu reloginho da luz, ele vai estar lá rodando, marcando sempre que alguma coisa estiver ligado na sua casa. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Olha só, aqui a gente tem uma conta, vou aumentar para vocês, tá? Que vem mostrando para gente, aqui, ó, a quantidade de quilowatt-hora, né? Que ele aqui teve um destaque, ó, tá em laranja, tá? Esse consumo no mês, né? Ele consumiu 110 quilowatts. E aí ele vai multiplicar pelo valor daquele quilowatt. Eu tenho uma conta, vou pegar para vocês aqui, né? Uma conta, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo enxergar, que meu óculos está fraquinho. O preço do quilowatt, hoje em dia, ele está 0,83 centavos, né? Por hora, o seu quilowatt é isso. Vamos ver, se você gastar, vamos lá, aqui, por exemplo, foi gasto 186 quilowatts, deu um valor de R$ 156, tá? Então, esse é o nosso valor. Isso vai ser multiplicado pelo consumo, que vai estar aqui, ó. Ele mostra para gente, né, que nessa conta foram gastos 110 quilowatts. Aí ele vai mostrar para gente aqui embaixo como que a gente vai fazer esse cálculo, tá? Ele dá somente o consumo dessa lâmpada, né? Antes que a gente pudesse, na nossa casa, só ter essa lâmpada, durante 6 horas por dia, tá? E aí ele vai fazer essa conta por 30 dias para saber o consumo mensal. Então, o que que ele fez? Ele pegou esse consumo da lâmpada. Se vocês observarem, esse consumo de 9, ele foi dividido por 1.000, tá? No cálculo, você divide ele por 1.000. E aí, multiplica pela quantidade de horas por dia, deu 54 quilowatts. O que que ele fez? O cálculo mensal. Multiplicou o que ele gasta em um dia por 30. Então, ele achou o consumo, 1,62 é o consumo dele por mês que esta lâmpada, somente esta lâmpada gasta. E aí, quando ele pegou o valor da quantidade de energia, ele, então, no terceiro cálculo, multiplicou por mês. Quanto que essa lâmpada gasta? A gente sabe que não é nem mais esse valor, o valor já está quase 90 centavos, daqui a pouco a gente está pagando R$ 1, né? Então, ele estaria pagando, na realidade, não estaria mais pagando esses 81 centavos, né? Porque ele já está quase pagando pelo menos 10 centavos a mais, tá? Pelo preço real. Então, o que que nós fizemos? Voltando aqui, peguei a energia consumida. Bom dia, Felipe. Deixa eu dar a presença para você. Peguei a energia consumida, né, dessa lâmpada, desse aparelho, divido por 1.000 e multiplico pelo número de horas que ele é usado por dia. Depois, multiplico por 30, que é o que ele é usado por mês. Consegui chegar ao consumo deste aparelho por mês. Aí, multiplico pelo valor que me cobram da energia. Eu tenho quanto eu gasto agora. Primeiro, eu achei o consumo de energia por mês e multipliquei pelo valor do quilowatt. E aí, eu chego ao valor do que eu gasto por mês. Aqui nós temos uma tabela de um consumo médio mensal, tá? De estimativas, tá? De horas e dias ao mês do consumo. Isso é uma estimativa, por quê? Nós normalmente usamos bem mais. Por exemplo, o chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico e ar-condicionado são os vilões numa casa, tá? Então, olha só. Esse chuveiro elétrico de 5.500, né? A potência dele. Tem chuveiros com mais potência, tem chuveiros com menos. Na minha casa, por exemplo, o meu chuveiro esquenta menos. Ele é de 4.500, né? Por que isso? Meu marido resolveu botar o de 4.500 porque nós demoramos muito no banho.
Então, como nós demoramos muito no banho, desculpa, e a gente tem mania de tomar banho também quente, né? Bom dia, Lelê, deixa eu te dar presença. Como nós tomamos banho muito quente, agora não, que esquentou mais, mas a gente tem um hábito aqui em casa, né? Eu e minha filha, nós tomamos banho a maior parte do tempo no chuveiro no inverno, onde ele gasta mais. E nós tomamos banhos muito quentes e demorados, nós gastamos muito. O que que ele fez? Em vez de botar um chuveiro que aquece mais, ele bota um chuveiro com uma potência menor, ele aquece menos, para tentar gastar menos luz, tá? Então, o que acontece aqui, ó, um chuveiro de 5.500, usados 30 dias, 20 minutos. O consumo médio de 55 quilowatts por hora. Se a gente parar para pensar que na minha casa, né, nós temos 3 pessoas, nós vamos multiplicar esses 55 por 3, ou seja, nós vamos ter 150, 165 quilowatts por hora por mês, né? Só o meu chuveiro. Então a luz realmente ela acaba subindo. Se vocês querem, né, economizar, ajudar papai e mamãe, porque vai estar calor e a gente precisa do ar condicionado, a gente começa a diminuir outras coisas, né? Principalmente o chuveiro. Usa ele no verão, demora menos, para a gente poder diminuir, né? E nós, meninas, vamos aproveitar, já que nós não estamos saindo tanto assim de casa, né? A maioria está muito em casa, ou bastante, ou nem saindo, vamos tentar economizar no nosso secador de cabelo, na nossa prancha, né? Nessas coisas que o que tem resistência, o que aquece ou refrigera, como, né, geladeiras, ar-condicionado, máquina, gasta muito. Então a gente tenta diminuir um pouquinho para ajudar o pai e a mãe lá na nossa conta por causa do ar-condicionado, tá? Então vamos aqui. Bom, aqui vem falando o que eu falei para vocês, tá? A vantagem das lâmpadas LED, que elas funcionam, né? Economizando bastante energia perto das outras, e as ações para economizar energia elétrica que nós vimos naqueles videozinhos, tá? Sobre reduzir os gastos. Prestem atenção, gente, só numa coisa, tá? Aqui, ó, o chuveiro, né? A borracha de vedação. Existe um teste na borracha de vedação da geladeira da gente. Você bota uma folha de papel e fecha. Se você puxar, ela tem que estar presa. Se você puxar e ela vier com facilidade, é porque ela não está vedando bem. E qual é o problema dela não vedar bem, Carla? Aquela folha saiu com facilidade. Se ela não veda bem, o ar, ele acaba de fora entrando. Como é que a geladeira funciona? Ela tem uma placa dentro dela, né? Gente, a Frost Free, ela funciona igualzinho. A única coisa é que ela não precisa que a gente digele, né? Por quê? Porque o gelo, ele é feito atrás de uma placa que tem um ventiladorzinho, vai gastar mais. Isso aí, vou te explicar o porquê. O que que acontece com a geladeira Frost Free? A gente não vê o gelo. Ele é feito atrás de uma placa que tem dentro da geladeira, então tem uma placa, tem um ventiladorzinho. Atrás disso tem o gelo. Ele é um frio seco. Por quê? Aquele ventiladorzinho puxa o frio que é feito dentro da geladeira, naquele gelo que tem escondido ali atrás, e joga aquele vento. Então ela gela dessa maneira. Mas ela tem um sistema atrás dela, onde ela é toda fechada, blindada, que ela produz gelo ali. E esse gelo que refrigera. Bom, como é que acontece então essa produção desse frio? Cada vez que ela digela, né? Ela, vamos lá, tá fechadinha. Ela começa a produzir, essa placa começa a gelar, vai gelando, gelando e produz gelo. E aí, ela chegou numa certa temperatura, ela para de trabalhar e fica com aquele gelo ali e mantém. Bom, começou a esquentar, a temperatura começou a cair. Eu preciso gelar de novo minha geladeira. O que que eu faço? O que que a geladeira faz? Aquele termostato avisa que já não está naquela temperatura de, sei lá, 4 graus, 5 graus, que eu preciso resfriar ela de novo. Aquele gelo, o termostato desliga o compressor, desliga o motor, ela para
e blum, degela todinha. E aí ela volta a produzir gelo. Quando ela volta a produzir gelo, ela volta a se refrigerar, ela volta a gelar e você volta a resfriar aquele ambiente todinho por dentro, tá? Se você toda hora, mas ela fica fechada, ela guarda aquela temperatura ali. Então, ela não precisa toda hora ficar gelando, é que nem o ar. Se você mantém a porta fechada, o ambiente fica frio e ele guarda, ele não fica toda hora gelando, tá? Então, tá ali. Se você permite que o ar de fora, que é mais quente, entre na sua geladeira, ela vai se aquecer e ela toda hora tem que ficar ligando para poder fazer esse processo de degela a placa, produz gelo, refrigera. E isso faz gastar luz, né? Eu não sei por que hoje eu estou sem as notificações do chat quando vocês botam para mim. Aí foi o que a Lara botou. Vai gastar mais energia para refrigerar? Vai, Lara. Por quê? Ela toda hora tem que manter aquela temperatura. Então, ela fica ligando o motor, ligando o compressor, degela aquela placa, produz gelo de novo, tá? E você vai gastando o motor e vai gastando luz com isso. Então, eles aqui mostram para gente esse testezinho que você pode fazer, né? Nessa borracha. A borracha de vedação, ela é para isso, ela adere. Ela faz uma pressão. Você bota ali uma folhinha de papel. Se você puxar ela sair com facilidade, é porque está entrando ar. E o ar que vai para dentro é um ar quente. Então, você acaba fazendo com que ela funcione cada vez mais, tá? Aqui as lâmpadas que nós falamos lá em cima, ó. A primeira lâmpada, que não se vende mais no Brasil, ela é proibida, é a incandescente. Ela funcionava como? O tal do filamento, que é como uma resistência de chuveiro, que se aquecia e produzia luz por esse aquecimento. Inclusive, às vezes, elas queimavam, esse filamento arrebentava. Na hora de trocar, nós tínhamos que esperar ela esfriar. Se você segurasse nessa lâmpada quente, queimava o dedo mesmo, de tirar pedacinho, tá? Grudar ali, porque ela ficava muito quente como um ferro elétrico. Depois vieram as fluorescentes, que tinha antigamente somente dentro de letreiro, ou aquelas grandes, vieram as compactas, que elas funcionam através de gases dentro dela. E esses gases ficavam iluminados. Elas já não aqueciam tanto e economizavam. Até que chegamos nas lâmpadas de LED, que comparando ela com a incandescente, é uma economia de, assim, quase 90%, tá? Elas emitem luz com pouquíssimo calor, elas quase não se aquecem, elas não são de queimar a mão da gente, elas são muito mais eficientes e elas gastam muito menos energia. Nós temos que pensar numa coisa, gente. A água, a energia que nós temos no Brasil, você tem várias fontes de energias alternativas que são boas. Energia eólica, né, no Nordeste, onde você tem vento o tempo todo, para mover aqueles dínamos para produzir energia, você pode usar o vento, as pás de vento. Tem muitos locais no Nordeste que eles usam isso e funciona. Existem planos de ONGs dentro de comunidades mais pobres que eles produzem mais para o interior energia para esse pessoal que não tinha energia elétrica chegando através disso. Nós temos a energia solar, né? O Brasil é um país tropical, isso tinha que ser muito mais estimulado, a produção de energia através do sol, da energia solar, e a energia do mar. Como é que é a energia do mar? Isso tem várias pesquisas, em Fortaleza já existe aí um trabalho muito grande para isso. A onda, ela se move sozinha, sem ninguém precisar. Acontece que a gente viu que a energia se transforma. Essa energia do movimento cinética, ela move balsas que quando sobem e descem, como se fossem colchões infláveis, eles fazem aquele dínamo rodar. Então, conforme ela desce, ela mexe a pá. E essa pá gera a energia pelo dínamo. O que a água faria é o movimento da onda. Então, nós temos muitas formas que ainda não são usadas em larga escala para produzir essa energia. Só que a gente usa muita energia da hidrelétrica. A energia que vem da hidrelétrica, da água, ela tem um agravante. Se você tem seca, você não tem água
não tem chuva para encher os reservatórios para fazer aquele dínamo rodar. E aí você precisa usar as termoelétricas, que queimam combustível fóssil. Além de ser cara, ela é altamente poluente, libera muito gás carbônico. Então, se a gente bota na mente da gente que quando eu economizo luz, eu economizo água, tá? E a gente sabe que a água tem ultimamente sido um fator que não está mais tão abundante. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? E vamos ver aqui, para a gente poder fechar, tá? Olha só, gente, o que eles querem mostrar nesse ambiente com essa menina? Ela está aproveitando o ambiente natural, a luz natural, né? Que é um ambiente totalmente iluminado pelo sol. Então, isso hoje em dia já existe esse conceito na arquitetura, que é a primeira figurinha que nós temos aqui, ó, no nosso livro, né? Essa tribo dessas coisinhas mais fofas do mundo, dessas crianças, né? Desses indiozinhos, isso aqui deve ser lá para Manaus, deixa eu ver aqui, ó. Etnia Calapalo, tá? Uma aldeia Aira, no Parque do Xingu, isso aí. Essas coisinhas lindinhas, a carinha deles. Que eles estão, né, tadinho, olha bem a escola deles, hein? Quando a gente reclama da vida, que vocês reclamam de ir para a escola, de acordar cedo, que a escola é chata, olha bem a escola dessas crianças. Olha como é que é. Eles são, ó, a luz solar, eles não têm energia, então eles precisam utilizar a luz do dia, né? A energia solar, a luz solar, para poder estudar. A luz deles vem daqui. E aqui a figura mostra para gente que essa foto, essa menina que está exatamente fazendo isso, utilizando o ambiente claro, arejado para aproveitar a iluminação natural, para economizar luz, tá? Então, são medidas que a gente vê, né, que ajudam. E aqui o selo que eu falei para vocês do Procel. Quanto melhor a letrinha, né, menos energia ele consome para fazer o trabalho, né, aquele aparelho vai usar, tá? Uma coisa que a gente usa muito em casa, que não devemos, tá? Que todo eletricista condena, é o tal que nós chamamos de Benjamin, ou T. A gente só tem uma tomada, mas eu quero ligar ali o meu carregador do meu celular do lado da minha cama, o meu abajur e quero ligar, sei lá, outra coisa ali. Mas não tenho. A gente bota aquele T, né? Eu tenho, acho que até um aqui para mostrar para vocês, que esse aqui, ele é bem antiguinho. Essezinho aqui, ó, já nem usa mais, eu acho, tá? Tem outros modelos. Aí você coloca isso aqui na tomada da parede e liga aqui outras coisas, né? Eletricista condena isso. Por quê? Você liga muita coisa naquele lugar. Aquilo não foi preparado para isso. Aquece, faz com que você consuma mais energia e corre o risco de um curto-circuito, tá? É o que ele vem falando aqui, ó. Usar fios adequados e evitar o uso dessas tomadas em T para ligar vários aparelhos. Por quê? Isso pode se sobrecarregar, né, e pode queimar o aparelho, pode causar um acidente, tá? E por fim, chegamos onde nós começamos a falar, né, lá no comecinho, sobre energia por magnetismo, quando nós falamos lá do ventilador ou da energia da hidrelétrica, né, que aquilo vai rodando. Eu vou tentar compartilhar com vocês uma imagem, deixa eu clicar aqui para eu tentar colocar de uma hidroelétrica, tá? Vamos lá. Eu queria ela funcionando aqui para mostrar para vocês. Aqui tem. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Deixa eu ver se eu consigo agora compartilhar com vocês isso aqui.
Vamos lá. Deixa eu- Vou parar essa apresentação para poder compartilhar essa guia. Vamos lá. Tá? Olha só o que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui, deixa eu. Não, não aumentei. Tá. Então, olha só. Onde diz aqui a turbina, aqui embaixo, tem escrito assim: duto, tá? E a turbina, que tem uma pá, tá bom? É isso que, onde embaixo da casa de força tem a turbina, que ela vai girar, esse magnetismo, e tem essa pá. É isso que eu quero que vocês vejam comigo, tá? Deixa eu agora voltar a compartilhar com vocês o livro, tá? O que que mostrou? Aquela pazinha rodando, rodando ali naquela turbina, aquele enrolado ali, né? Tem ali o atrito e, por sua vez, é um campo magnético. Então, acontece, né, o magnetismo. O que que é o magnetismo? Nós temos naturalmente alguns metais, né? Por exemplo, a magnetita, que ela é um ímã natural, ela tem um campo magnético. E a Terra também tem um campo magnético, porque nós temos o núcleo formado por é, elementos minerais e temos um movimento de rotação natural. Isso que o campo eletromagnético, que polariza nos polos. Nós temos o polo norte e o polo sul. E eles vão funcionar dessa forma, né? Polarizando cargas e atraindo. O ímã, ele é a prova, tá, do que nós falamos das cargas elétricas. As cargas opostas nos ímãs, os polos, né, se atraem e as iguais se repelem. Então, todo ímã, ele tem dois polos, né? O positivo e o negativo, tá? Então, o que que acontece? O que é diferente se atrai, o que é igual se repele, criando essa polarização no ímã, tá? Então, as extremidades, né, por esse poder de atração, eles acabam tendo polos. Olha só, aqui mostra pra gente isso, ó. Norte e sul, cargas opostas, certo? De um lado fica a carga positiva, da outra a negativa. Se você juntar aqui, ó, elas estão fazendo uma atração. Se você junta campos iguais, elas se repelem, tá? E isso a gente usou, por exemplo, na hora de aplicar numa bússola. A bússola, ela fica com a agulha sempre nessa posição porque ela vai apontar para um polo norte e polo sul. Ela é imantada, né? Existe um campo magnético na bússola e faz com que essa agulha fique nessa posição, imanta e fica. E aí, então, a gente sempre usa o norte, né? A gente faz de uma maneira que uma pontinha da bússola fique pintada, aquela que fica para a direção norte, para você saber que ali é o norte, tanto que existe esse ditado, né? Nortear, dar um norte para a pessoa, dar um caminho, porque se ela sabe onde é o norte, ela sabe onde fica o sul, o leste e o oeste, para ela poder se localizar o caminho que ela vai precisar, tá? Em navegação se usa muito, expedições, pessoas que fazem caminhadas, se usa muito essa bússola, usando o campo magnético da Terra, que ela se aproveita, tá bom? E aqui vem mostrando para a gente o eletromagnetismo. Olha só, nós vamos ter aqui, ó, o circuito está aberto na primeira figura, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, a interrupção, né? Quando nós fechamos aqui, que nós baixamos o interruptor, que nós fechamos o circuito, nós vamos ter o caminho. Quando nós temos esse caminho, nós vamos ver que existe um desvio nessa minha agulha magnética. Por quê? Porque houve uma corrente elétrica passando. A eletromagnético, né? O magnetismo, ele é um tipo de corrente elétrica, ele funciona como uma corrente elétrica. O ímã pode permitir. Só que para que ele faça isso, é necessário que esse fio esteja enrolado. Por isso que alguns aparelhos elétricos você chama, né? A bobina de rolamento ou enrolamento, porque o fio vem enroladinho como aqui nessa pilha, para poder criar esse campo magnético. É necessário
que a corrente elétrica faça esse caminho para se magnetizar e não num caminho reto, tá? Isso é muito usado, por exemplo, aqui em ferro elétrico, desculpe, em objetos de ferro, em, como é que é o nome disso aqui? Esqueci o nome, gente, desse negocinho aqui. Isso aqui é um que você despacha, né? Despeja coisas que você não usa mais, tá? Em ferro velho, desculpe, lembrei. Eles usam para separar, né? Os objetos que são metálicos com maior quantidade de ferro, porque o ferro ele é bastante imantado, tá? Então, eles separam as sucatas. E os eletroímãs, eles estão no telefone, microfone, alto-falante, televisão, computador, ventilador, através, né, dessas partezinhas enroladinhas, tá? Aqui vai mostrar pra gente, está mostrando como é que acontece a condução, né, que é necessário ele estar enrolado para poder fazer esse campo eletromagnético. Então, você tem uma bússola com o fio enrolado e os fios estão indo, então, até um condutor. A gente vai ver que ele vai fazer, então, esse movimento, né? Essa relação, essa bússola, ela vai se movimentar por conta, e ele vai conseguir girar por conta dessa magnetização, tá? Que a gente chama de indução eletromagnética. Ele tem uma carga elétrica. Eu quero chegar aqui, ó. Isso aqui, que está aqui escrito em espiras, né? Dentro dessa furadeira, onde tem aqui, ó, os fios enrolados em espirais. É isso que está aqui, ó, esses fiozinhos de cobre, tá? Isso tem, por exemplo, dentro de ventiladores, que as pessoas, né, chamam, geralmente as pessoas, os eletricistas, as pessoas que consertam, chamam isso de enrolamento, né? Esse enrolamento, por conta dele estar em espiral, está enrolado. Isso é um cobre. Conforme ele vai girando, ele vai criando esse campo eletromagnético e vai fazendo com que o motor funcione, né? Com que aquela peça gire. E quanto mais ele gira, mais campo magnético e mais energia ele vai gerar, tá? Ele vem mostrando pra gente aqui, ó. Quando a corrente elétrica passa pelas espirais, ela sofre ação de uma força em razão do campo magnético do ímã. E aí ele começa a girar, tá? E começa a fazer, por exemplo, a pá rodar, né? A broca da furadeira rodar, tá? O liquidificador, os motores se moverem, tá bom? Só na eletricidade, Carla? Não. Os alto-falantes também têm. Eles vão transformar, né, aquela energia e vão ajudar o campo sonoro a se espalhar, tá? Bom, amores, a gente para aqui, né? Essa parte são 8h10. Deixa eu voltar aqui com vocês para ver. A gente para aqui. Eu vou fechar a gravação. Vocês tinham para casa os exercícios do livro. Como a gente já acabou já, são 8h10, né? A gente já acabou, falta ainda aí meia horinha para a aula acabar. Vamos. Oi, fala, Enzo. Deixa eu botar aqui no chat para ver. Tá, vamos lá. As lâmpadas antigas que não são incandescentes, tá? Antigamente, dentro da cozinha, você tinha que nós chamávamos de lâmpadas fluorescentes, né? Aquelas compridas. Hoje em dia elas são de LED, mas as fluorescentes, que faziam aquela luz branca bem forte, que eram compridas, não era aquela redondinha que aquecia, não. Elas, para funcionar, elas tinham dentro dela um tipo de gás. Elas funcionavam por gases, tá? Então, aqueles gases, quando quebravam, eles liberavam, e eram gases tóxicos. Por isso que elas eram tóxicas, tá? As lâmpadas fluorescentes, aquelas compridinhas que produziam uma luz branca. E elas, para funcionar, elas tinham até que ter um reatorzinho na ponta para fazer essa ação da energia elétrica sobre aquele gás que passava nos tubinhos ali dentro e produzia, transformava em energia luminosa. Tanto que quando elas queimavam, elas não somente apagavam, elas faziam um puff, um barulho, não estouravam, mas elas ficavam
todas pretas por dentro, queimadas, por conta desse gás, que ele, fazia isso, tá? Então, é por conta disso. Elas funcionavam através de um tipo de gás que passava dentro delas, e esse gás era tóxico, tá? O ideal é que ela não quebrasse, né? Mas quando ela quebrava, você esperava um pouquinho, depois chegava perto dela, embrulhava, botava no jornal e mandava embora, tá? Para ter cuidado. Mas o ideal é que elas fossem sempre descartadas em locais próprios, né? Por conta disso, para poder fazer uma reciclagem. Porque aí o que que você fazia? Atrás você tirava o reator sem ela quebrar, em locais próprios para isso, como se você desaparafusasse, e ali dentro tinha os tubinhos, e aí sim, você, no local próprio, eles tiravam aquele gás, coisa e tal, entendeu? Para evitar esse descarte. É que, infelizmente, a gente sabe que no Brasil isso não funciona. Eu brincava de sabre de luz com essas lâmpadas, porque a quantidade, Nicolas, era pequena. Se fosse assim, todo mundo estava morrendo intoxicado, né? Mas não devia mexer, ficar tocando por causa disso, tá? Olha só, a inalação era pouca. O problema maior seria o toque, a pele, tá? Não, vocês estão assim por causa disso. Ficou tudo doidão, porque ficou inalando. Tá, Enzo? A quantidade do gás para vazar, para ser inalada, ela era pequena, ela não causaria intoxicação. O problema maior era o toque. O toque podia provocar reações alérgicas, tá? Alguma reação na pele. Tá bom. Bernardo e Nicolas estão dizendo que eles eram assim por causa que brincavam com essa lâmpada, ficou tudo doidinho. Só vocês. Então, amores, olha só. Vocês têm para fazer, que era para casa, tanto a revisão do teste quanto os exercícios do livro. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou fechar agora a gravação, tá? Vou interromper. Vocês vão aproveitar e vão adiantar. Não, Enzo, não é, porque não se usa mais. As lâmpadas atuais, elas são de LED, tá? Que é um outro tipo de aparelho eletrônico que produz, sem ser o uso do gás, que produz energia, bastante energia, gastando pouca luz, né? O LED, ele vem a partir de um componente eletrônico, não é mais esse tipo também não é mais usado, tá? Não é essa mais não, tá bom? Inclusive as lâmpadas hoje em dia, essas antigas, elas eram enormes, né, para produzir bastante luz e tal. Agora não, elas você pega lâmpadas bem fininhas, pequenas e que produzem por causa do LED uma luminosidade muito boa, tá? Se preocupa não, hoje em dia as coisas estão mais seguras, tá bom? Então, anjos, vou encerrar aqui com vocês a gravação, o chat, a, a a live. E vamos voltar então lá no chat, aí vocês aproveitem, então vamos adiantar. Ou vocês começam a fazer o dever de casa do livro, ou a revisão que está lá para vocês, do teste, que a gente vai corrigir na segunda-feira, e aí começa a fazer. Por quê? Que aí vocês já vão fazendo e vão tirando dúvidas comigo lá pelo chat, tá? Eu vou ficar aqui sentada, ainda tem aí 8h15 para 8h40, 20 minutinhos, 25 minutinhos, e começa a adiantar o dever e eu fico aqui, tá? À disposição de vocês no chat. Qualquer dúvida, vocês vão botando e eu vou respondendo para vocês, tá bom? Beleza? Então tá bom. Então vamos lá. Vou fechar aqui. Deixa eu fechar as guias. E vou lá para o chat, tá? Esperar vocês. Qualquer dúvida, tô lá. Tchau, amores. Interromper. Tchau, tia Cá.